Boa tarde, alunos do terceiro ano. Na aula de hoje vamos falar sobre origem da vida e também vamos falar sobre projetos de vida com a professora Rosária, terceiro A, terceiro B e terceiro C. Vamos começar, então, com biologia, já iniciando aqui o material do pessoal, aliás, iniciando até a apostila do terceiro bimestre, né? Já terceiro, volume 3, página 43 de biologia. Está visualizando aqui todo mundo já a nossa lousa digital? Sim. Ó. Então, a origem da vida é uma das questões mais polêmicas hoje e que ainda não tem resposta. Então, existem muitas hipóteses, existe muita pesquisa nesse sentido, mas a origem da vida ainda não temos conclusivamente falando a resposta final. Então, ainda estamos investigando da onde surgiu a vida no planeta Terra e, principalmente, se existe vida fora do planeta Terra. Na verdade, até o conceito de vida é muito discutido ainda na biologia. Então, pulei aqui, né? Tá. Então, a vida no planeta Terra, ela deve ter começado há aproximadamente uns 3 bilhões de anos. Ainda existem algumas controvérsias nisso, mas as pesquisas mais aceitas dizem que a vida deve ter começado nesse período. Antigamente, se acreditava que a vida poderia surgir de forma espontânea. É o que nós chamamos da teoria da abiogênese. E ela foi muito difundida no passado. Existiam até mesmo receitas para criar vida. E é até engraçado para nós hoje, mas naquela época era muito comum. Por exemplo, a receita para se criar ratos. Para se criar ratos, você pegava um vaso, colocava trigo e fermento, fechava, né? Colocava uma camisa suja, preconceituosamente falando, de preferência de mulher, e depois de um tempo você ia ver o aparecimento de ratos. Então, essa é a receita para a criação de vida, no caso aqui de ratos. Se você quisesse criar escorpiões, você pegava um tijolo, colocava manjericão bem triturado, aplicava um tijolo sobre ele, colocava ao sol, e depois, alguns dias, você ia ver a presença de escorpiões. Então, a vida poderia surgir do nada, né? Ou de forma espontânea, porque existia um princípio ativo. Nesse caso, eles acreditavam que a vida originava de uma matéria bruta. Existia um princípio ativo, existia uma força vital nesses ingredientes aqui que fazia com que a vida surgisse. Depois, um tempo depois, começou a fazer os experimentos. Os experimentos que foi mais difundido na época e provou que realmente a vida não pode surgir do nada, foi do Red, né? Esse cientista fez um experimento simples em que ele colocou em diversos frascos, abertos e fechados, carne. Qual que era a ideia da época? Não existia um princípio ativo? Então, da carne surgiam moscas porque a carne tinha um princípio ativo. O que ele fez? Ele pegou os frascos, o jarro, ele colocou a carne, um jarro ele deixou aberto, né? O outro jarro ele deixou bem fechado, tá? E um outro jarro, o terceiro, ele cobriu com um pano que não permitia a passagem do ar. Então, o que aconteceu? No jarro que ele deixou aberto, observou-se moscas pousando na carne e depositando seus ovos. Ora, então a vida não surgia do nada. Apenas as moscas iam lá, colocavam os seus ovos e aí eles iam nascer, porque a carne serviria de alimento para aquelas larvas.
E no segundo jarro, ele deixou bem fechado, ou seja, ele impediu a entrada das moscas. E, lógico, não surgiu os vermes, né? Não surgiu a fase larval das moscas. Ainda em um terceiro experimento, ele colocou um pano que permitia a passagem de ar, né? As moscas foram atraídas pelo cheiro da carne, mas não conseguiam penetrar no jarro e colocar os seus ovos. Muito tempo depois, havia vermes sobre o pano, mas nenhum chegou à carne. Então, o que levava a surgir os vermes na carne era a presença da mosca depositando seus ovos. Isso quer dizer o quê? Que a vida surgia a partir de um ser vivo pré-existente. Outros trabalhos também foram desenvolvidos na época, tá? Principalmente os trabalhos de Pasteur, que foi um dos principais cientistas que desenvolveu o processo de pasteurização que nós usamos até hoje. Bom, então foi provado que a vida surge a partir de um ser vivo pré-existente. Não existe um princípio ativo, né, que possa originar a vida de estruturas inanimadas. E aí vem o questionamento. Se a vida existe a partir de um ser vivo pré-existente, como surgiu, então, o primeiro ser vivo? Então, a abiogênese dizia que o ser vivo podia surgir de forma espontânea, tinha receitas para a vida, e a biogênese, que foi provada, né, que o ser vivo surge a partir de um ser vivo já existente, que foi a partir dos experimentos desses cientistas aqui, né, diz que a vida surge de um ser vivo pré-existente, aí veio toda a pergunta. Então, como surgiu o primeiro ser vivo? Como a vida se originou na Terra? Se é que a vida se originou na Terra. Bom? Então, nós temos aqui 3 hipóteses. A primeira hipótese, o criacionismo, não é uma hipótese do ponto de vista científico. O criacionismo é uma crença, né? É um ato de fé. Então, se é um ato de fé, a ciência não tem que provar ou não provar. É aquilo que você acredita, aquilo que os cristãos, judeus e também muçulmanos acreditam. E, enquanto ato de fé, não precisa ser provado. Então, a biologia, ela não tem nenhuma relação em provar ou não o criacionismo. Segundo o criacionismo, a vida e todos os seres vivos foram gerados de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, na Torá, e também no Alcorão, no livro do Gênesis, que diz que a vida surgiu a partir de 6 dias de criação, e no 7º dia, considerado sagrado pelo Criador, para descanso. Para muitos de nós, essa ideia de criação é aceita por nossa questão de acreditar. E, mais uma vez, a ciência não tem nada com isso. É uma questão de fé, nós acreditamos e não temos que ter provas científicas para isso. Enquanto que a ciência, quando ela coloca uma hipótese, quando ela coloca uma teoria, ela precisa reunir provas, ela precisa reunir argumentos para dizer, olha, isso aqui realmente é possível. Mesmo que ela não feche aquela situação, porque a maioria das coisas na biologia não estão fechadas, né? São sugestões, mas ela precisa de provas e de argumentos. Então, voltando aqui para a gente conseguir entender. Primeiro, quando nós falamos de abiogênese, dizia que a vida poderia se gerar de forma espontânea. Dizia que existia um princípio ativo, né, para que a vida pudesse existir a partir daquelas receitas. Nós já vimos que isso não existe. A vida precisa surgir a partir de um ser vivo pré-existente. E aí veio a pergunta, qual foi o primeiro ser vivo?
nós falamos que existe o criacionismo, que é um ato de fé, que não precisa ser provado. Então, a biologia, a ciência em si, vai trabalhar, então, no momento, com duas hipóteses, com duas teorias. Primeiro, a panspermia e a teoria de Oparin, ou a teoria que fala sobre a evolução química, tá bom? Então, vamos ver cada uma delas aqui agora. A panspermia é uma teoria que diz que a vida não surgiu no planeta Terra. A vida surgiu em outro lugar e ela foi depositada no planeta Terra e ela encontrou aqui as condições para crescer e se evoluir. Tá bom? O que essa panspermia cósmica ela se apoia? Primeiro, os elementos químicos que formam a vida no planeta Terra estão dispersos por todo o universo, né? Então, nós temos nuvens que contêm carbono, que contêm oxigênio, que contêm outras substâncias químicas, como nitrogênio, né? Outros elementos químicos. Então, a estrutura formadora da vida existe em todos os lugares do universo, tá? Apesar de ter lugares que a gente, como a vida, como nós conhecemos, pode não ter condições de sobreviver, né? Existe também outra questão em relação à panspermia cósmica, que você acha em meteoritos a presença de aminoácidos. O que são aminoácidos? São aqueles tijolinhos construtores de proteínas. Então, você acha essa quantidade de aminoácidos nos meteoritos, só tem um pequeno probleminha com esses aminoácidos. Esses aminoácidos, eles não podem formar a proteína nossa. Por quê? Daqui a pouco, né? Por que eles não podem formar as nossas proteínas? Porque eles estão de forma invertida. Então, nós não podemos formar as proteínas, porque nós não podemos ligar esses aminoácidos. Então, apesar de a gente encontrar os aminoácidos, principalmente glicina, é difícil que esse aminoácido conseguisse formar uma proteína no nosso planeta, porque está na forma invertida, tá bom? Mas a substância existe lá, né? Outra questão também que a gente pode analisar, que a panspermia cósmica, ela tem algumas coisas que são importantes, é a questão da adaptação da vida. Se a gente for levar em conta no planeta Terra, a vida existe em todas as condições do nosso planeta. Então, você tem vida que existe no fundo dos oceanos, você tem vida que existe em lugares que são extremamente frios, extremamente quentes, extremamente ácidos, extremamente salgados. Então, a vida ela tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, acredita-se que essa vida, então, possa estar dispersa por todo o universo. E ela vai se trocando, vai viajando ao longo dos sistemas, através de cometas, ou, no caso, de asteroides, tá? Então, a vida ela pode se espalhar por todo o universo e se desenvolver em locais adequados. Lembrando que a vida é capaz de se adaptar em condições que a gente acreditava que nem seria possível. Outra questão interessante também é analisar a questão da bactéria. Bactérias são os seres vivos mais adaptados hoje em dia. Eles conseguem sobreviver em todos os lugares, inclusive na ausência da gravidade e frente à radiação que existe fora do nosso planeta. Já foi testado isso. Tá? Então, acredita-se que as bactérias sejam os organismos que estejam mais dispersos pelos sistemas. É claro que ninguém encontrou uma bactéria ainda marciana, nem em Júpiter, em lugar nenhum. Isso é uma especulação, né? Usa-se argumentos olhando para a própria Terra.
porque o único lugar que a gente realmente já encontrou vida, e que ela existe em quase todos os lugares, é no planeta Terra, tá? Apenas esses argumentos são usados para dizer que a vida, como ela está em todos os lugares, ela pode ter sido semeada aqui, encontrado um lugar muito especial, nosso planeta é um lugar muito especial, ter se desenvolvido e chegado a toda essa diversidade que nós encontramos hoje. Bom? E ainda existe a teoria que diz que, não, a vida surgiu no planeta Terra, porque no planeta Terra, esses elementos químicos encontraram condições de se combinar e formar estruturas de compostos orgânicos também, aqui os aminoácidos. Tá? E aí existem alguns experimentos que já mostraram que realmente, né, as substâncias que tinham na Terra primitiva, amônia, hidrogênio, metano, vapor de água, acrescentado a alguma fonte de energia, né, no caso, os raios, descargas elétricas, podem criar aminoácidos. Isso já foi mostrado em laboratório. Agora, vejam bem, dos aminoácidos para a vida como nós conhecemos, existe um grande que a gente chama de gap aí, né? Um grande intervalo. Por quê? Porque sintetizar aminoácido é uma coisa, fazer uma vida é outra, bem diferente. Porque a vida ela é capaz de interagir com outra de sua espécie, ela é capaz de reproduzir e também, como nós já falamos e vamos falar mais uma vez, ela é capaz de se modificar e de evoluir para se adaptar sempre ao ambiente. Então, uma coisa é você provar que é possível se formar moléculas orgânicas, como os aminoácidos, outra distância muito grande é você provar que sim, a vida surgiu no planeta Terra a partir desses compostos aqui e, de alguma forma, você tinha uma vida formada em tão pouco tempo, tá? Então, essa teoria da evolução química, ela é muito aceita. Hoje em dia existe uma grande, vamos chamar assim, um puxa de um lado, um puxa do outro, né? Com a panspermia cósmica e com a hipótese da evolução química. As duas são muito pareadas hoje em dia, porque tem muitos argumentos para isso, né? Apesar de que nunca se provou em laboratório que é capaz de fazer essas substâncias aqui, né, com essa receita, entre aspas, aqui, né, a partir de aminoácidos, você chegar à vida como conhecemos. Existe um grande espaço nisso aí, apesar da teoria dizer o quê? Que formou-se proteínas, e das proteínas, então, você tem os cheiros mais simples, que eram os coacervados. Um problema grande aí, né, gente, que a proteína vem depois do RNA e vem depois do DNA. Então, você tem o DNA, o RNA e a proteína. Opa! Surgiu a proteína primeiro, depois surgiu o RNA, e depois o DNA, a coisa veio do lado contrário. Então, existem muitas controvérsias nessa situação aí, por isso, até o momento, nós não sabemos como foi que surgiu o primeiro ser vivo, tá? E não sabemos também como eles eram. E muito menos se ele surgiu primeiro na Terra ou se veio de algum outro lugar do sistema solar ou de outro lugar do universo. A gente não tem essas respostas ainda. Bom, e aí, se a gente não sabe como surgiu o primeiro ser vivo, se a gente não sabe de onde ele veio, se ele veio da Terra, se ele surgiu aqui, uma coisa nós sabemos, um ser vivo só surge a partir de um ser vivo pré-existente. E aí a gente cai em outra pergunta também da biologia. Como eram os primeiros seres vivos? Como a vida conseguiu evoluir até o que nós temos hoje? Tá?
duas grandes hipóteses foram aqui colocadas. Para alguns autores, os primeiros organismos eles eram heterotróficos. Heterotróficos são aqueles organismos que, entre aspas, não fabricam seu alimento, obtêm o seu alimento de substâncias orgânicas para utilizá-lo de forma a produzir as suas estruturas e também transformar a energia. Então, segundo essa teoria heterotrófica, os primeiros seres eles eram heterotróficos e eles utilizavam o quê? Utilizavam matéria orgânica simples, e a partir dessa matéria orgânica simples, eles faziam um processo simples, um processo bioquímico simples, que era a fermentação. Então, a fermentação, ela é um processo bioquímico no qual a matéria orgânica, ela é oxidada, e ela tem vários tipos de fermentação. Colocamos aqui um exemplo da fermentação alcoólica, que nesse processo, então, é gerado o dióxido de carbono e o álcool. Lembrando que a fermentação é um processo de transferência de energia que não é muito eficiente. A quantidade de energia transferida é muito pouca, né? A cada 1 mol dessa matéria orgânica, você tem aí 2 moles de energia, vamos chamar assim, tá bem? Mas, segundo essa hipótese, os primeiros seres vivos eram heterotróficos, fermentadores. Outra consideração a fazer sobre isso é que a fermentação é um processo simples, não é que é muita sofisticação bioquímica. Então, o simples é mais fácil ter surgido primeiro do que o mais sofisticado, né? E aí, então, nesse processo de fermentação, esses seres vivos foram capazes de liberar o dióxido de carbono, produzindo o famoso efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa ele é importante para a sobrevivência do planeta Terra, porque ele mantém o calor quando o Sol não está aquecendo o planeta, tá? Sem isso, a vida seria diferente. Não digo que a vida não surgiria no planeta, que provavelmente sim surgiria, mas seria muito diferente do que a gente tem hoje. Mas, graças à liberação do dióxido de carbono aqui, nesses processos de fermentação e também nos processos vulcânicos, porque na Terra primitiva tinha muita atividade vulcânica, muita liberação de dióxido de carbono na atmosfera, produzindo também o efeito estufa. Esse dióxido de carbono, então, favorecendo o surgimento da fotossíntese. O que é a fotossíntese? É a síntese de matéria orgânica, a glicose, a partir da energia do Sol. Então, o Sol ele vai fornecer os elétrons para completar, né, vamos chamar assim, completar aqueles fotossistemas. E a partir desse efeito fotoelétrico, então, ele vai transferir a energia que está no Sol para os seres vivos. No processo de fotossíntese, o dióxido de carbono ele é utilizado pela planta ou pelas bactérias, qualquer que seja fotossintetizante, nesse caso aqui, bactérias. Ele vai ser utilizado por esses seres para sintetizar moléculas orgânicas, para formar a molécula orgânica e vai liberar o oxigênio. Então, na fotossíntese, principalmente nessa daqui, porque eu estou me referindo a seres procariontes, ocorre uma liberação de oxigênio. A partir desse momento, quando a Terra começa a ter uma quantidade de oxigênio suficiente, é que surgem, então, os primeiros seres aeróbicos. Os seres aeróbicos são aqueles seres que utilizam o oxigênio como aceptores de elétrons. Então, segundo a hipótese heterotrófica, a evolução química dos primeiros seres vivos começou a partir de um ser
fermentador. Isso se apoia muito por quê? Porque esses seres vivos eram muito simples. Fazer fermentação é um processo bioquímico simples, apesar de um ponto de vista energético não ser tão bom assim. Mas a liberação desse dióxido de carbono, junto com o efeito estufa, que aqui tem uma participação, sim, desses seres, mas muito maior da atividade vulcânica, favoreceu o surgimento da fotossíntese, que utilizava esse composto do dióxido de carbono mais os fótons do Sol, originando, então, liberando, né, o oxigênio, que favoreceu, então, o surgimento dos seres aeróbicos, como nós, que utilizamos o oxigênio como aceptor de elétrons, tá? Então, esse aqui é o processo, segundo essa teoria da evolução bioquímica do planeta Terra. Outra hipótese, hoje em dia muito criticada, é a autotrófica, tá? Segundo essa hipótese, o primeiro ser vivo, ele era autotrófico, não que ele fizesse fotossíntese, não. Ele fazia um processo de quimiossíntese. O que é síntese em biologia? Formar alguma coisa, criar alguma coisa. Então, ele criava matéria orgânica a partir de reações de compostos inorgânicos, como ferro e enxofre. Então, esses organismos, eles eram simples, mas tinham uma bioquímica bastante sofisticada, porque o processo de quimiossíntese não é um processo simples. Essa é uma das partes que mais tem discussões e críticas nessa hipótese, tá bom? Então, nesse processo de quimiossíntese, esse autotrófico anaeróbico, autotrófico vai sintetizar matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos, no caso aqui deles, de ferro e de enxofre, que estavam presentes na Terra primitiva, sim. E eles são anaeróbicos por quê? Porque a atmosfera da Terra não tinha oxigênio ainda, né? Existe até hoje quimiossíntese? Sim. Existem seres que fazem quimiossíntese? Sim. Muito bem, obrigado. Tá? Então, a partir da quimiossíntese, gerando compostos orgânicos, surgiriam, então, os primeiros seres vivos que eram fermentadores. Aquele mesmo processo que nós falamos lá na frente. Eles eram heterotróficos, por quê? Pegavam essa matéria orgânica produzida aqui por esses autotróficos anaeróbicos e faziam processos de fermentação. Mesma coisa. No processo de fermentação, eles liberavam o quê? O dióxido de carbono. Graças à presença do dióxido de carbono, que também já existia na Terra, mais uma vez, pela atividade vulcânica, né? A fermentação, então, favoreceu o surgimento da fotossíntese, que é um autotrófico anaeróbico. Por que é um autotrófico anaeróbico aqui e as plantas são aeróbicos? Porque eu estou me referindo aqui a procariontes, tá? As plantas são eucariontes, e sim, nas plantas o oxigênio é o aceptor de elétrons. Então, aqui a fotossíntese desses primeiros seres vivos era um organismo autotrófico anaeróbico. Exatamente como aqui também era, né, gente? Aqui não é planta. Aqui são procariontes, como eu falei para vocês, tá? Então, esses seres aqui, que eram autotróficos anaeróbicos, graças ao processo de fotossíntese, liberaram compostos de oxigênio. E é esse oxigênio na atmosfera que favoreceu o surgimento dos aeróbicos, que são aqueles seres que utilizam o oxigênio como aceptor de elétrons. Então, de acordo com duas hipóteses,
a bioquímica, né? Como era a bioquímica dos primeiros seres vivos. Primeiro, poderia ser um fermentador. O que apoia nisso? É a simplicidade desse organismo, tá? Aqui, ó, simplicidade do organismo, tá? Né? E esse organismo aqui liberaria, no processo de fermentação, quantidade de dióxido de carbono, favorecendo o efeito estufa, adicionado lá a questão vulcânica, surgindo, então, o primeiro organismo fotossíntese, capaz de fazer fotossíntese, né? Esse organismo seria um procarionte, que, através do processo de fotossíntese, liberou grandes quantidades de oxigênio na atmosfera, fazendo surgir, então, a respiração aeróbica, tá? Em uma outra hipótese, a bioquímica da vida teria começado com um ser autotrófico anaeróbico, que utilizou de compostos inorgânicos presentes naquela época na Terra, e a partir deles, então, ele vai sintetizar compostos orgânicos que vão ser utilizados por esses seres aqui, que são os heterotróficos. Pode passar o calça comprida. Heterotróficos, que são os heterotróficos anaeróbicos, tá? Então, depois, graças à liberação do dióxido de carbono, surgiu, então, a fotossíntese. Nesse caso aqui, são autotróficos anaeróbicos, ou seja, sem a presença do oxigênio, mas eles foram capazes de liberar o oxigênio e, posteriormente, surgiu, então, os seres aeróbicos, que somos nós, por exemplo, tá? Bom, por enquanto, na biologia, nós vamos ficar por aqui, tá? Não sei quantos alunos estão presentes, mas tem alguma dúvida, gente, em relação a isso? Porque eu vou postar amanhã essas atividades, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês falam agora, ou depois eu posso esclarecer lá no WhatsApp, viu, gente? Alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida, meus amores? Tudo certinho? Então, tá bom. Então, professora Rosária, eu vou destravar meu microfone aqui para a senhora. Ok, Sandrinha. Oi, posso falar? Podemos? Professora Rosária, pode começar. Então vamos lá, gente. Boa tarde. Agora a gente vai começar o terceiro bimestre, pela graça do Senhor, graças a Deus. Espero que vocês estejam todos bem e agradeço a presença de bastante gente na videoaula. Então, vai ser sobre projeto de vida e na próxima semana, se Deus quiser, química, tá? Então, no projeto de vida, a gente vai falar sobre o projeto de vida e seus degraus, tá bom? E aí a Sandra já pôs aí, né, o primeiro slogan, projeto de vida, e a gente vai falar, ó, tem a árvore, que eu já vou falar sobre ela. Então, a gente vai começar falando sobre as competências sociais, que hoje ela tem como importância na nossa jornada de desenvolvimento socioemocional, que é a nossa missão hoje, tá? Ela é permanentemente, ela está dentro do nosso trabalho, que vai incluir, que é inclusa no projeto de vida, dentro desse cenário que a gente está vivendo, tá? Nesse contexto que é vivido hoje. Vamos falar de hoje. Para começar a nossa aula, eu trouxe aqui uma frase que me inspirou, eu acho muito bonita, tá? E vocês conhecem essa pessoa, é uma reflexão. Essa pessoa que escreveu essa frase,
Ele é muito conhecido entre os brasileiros. Talvez muito, não, talvez não. Muito de vocês não o conheceu, então vocês não eram nem projeto de gente ainda, tá? Mas é uma pessoa muito famosa e também uma pessoa muito especial para nós, que é o Ayrton Senna. E eu achei muito bonito que ele falou assim, ó, é para pensar, é para refletir isso, tá? Sobre os nossos sonhos. Ele dizia, ele acreditava que a educação era o melhor caminho para desenvolver o potencial das pessoas. E acreditava que todos nós, brasileiros, tá, deveriam ter o mesmo acesso à educação de qualidade, tá, independente de qualquer classe social, tá? E com relação a essa árvore aí, começa o degrau, né? O degrauzinho também, que depois lá no finalzinho vou mostrar o outro degrau, mas falando em relação à árvore, aí lá no perto da raiz dessa árvore tem um propósito, que aí vem o sucesso, você tem que arriscar, tem que ser ousado, né? Porque tudo na vida da gente tem que ter ousadia e a gente tem que arriscar, tá? Se a gente fica naquela situação de cômodo, tá bom hoje, a gente não chega a nenhum lugar, né? Então, o que tem a ver essa árvore com a aula de hoje, né? A respeito dessas competências socioemocionais que vai nos ajudar a superar e lembrar que a gente tem passado hoje por grandes desafios, tá? Estamos que a gente está vivendo nesses últimos momentos, que é essa pandemia que já está durando 6 meses, sabe lá quanto tempo mais vai durar, até essa vacina ser realmente testada e ser aprovada, né? Vamos ver, mas ainda eu acho que ainda tem um pouquinho mais de tempo. Mas a gente espera que tudo passe o mais rápido possível. Então, em cima dessa árvore, em cima desse contexto aí que eu estou falando, a gente tem um potencial muito grande, todo mundo tem um potencial, só que alguns desenvolvem e outros não, mas todo mundo tem um potencial, todo mundo. E é nisso que a gente tem que acreditar. A gente pode cair, a gente levanta. De repente a gente nem cai, só balança, tropeça, mas não cai. Mas a gente levanta de novo. Mesmo tropeçando, a gente domina, a gente dá um drible, né? Na situação ruim que a gente está passando. Mas a gente tem que confiar na gente, né? Porque senão, o que a gente vive? A gente também vive aqui dos sonhos. É uma visão diferente. A gente vive de transformação. A vida da gente é uma constante transformação, né? Cada dia é um dia diferente, é uma transformação diferente. Aí, ó, tem o futuro, tem os projetos que a gente projeta, né, alguma coisa para o futuro, né? Isso é muito importante. A gente tem que ter projeto, a gente tem que ter sonho. A gente tem que ser curioso, a gente tem que investir na gente. A gente tem que ter amor ao próximo, não é só o dinheiro ajuda, mas dinheiro não é tudo. Não adianta você ter milhões e milhões e milhões e ser uma pessoa totalmente isolada. Porque quem tem muito, nada tem. Entendeu? A gente tem que realizar, a gente tem que inovar, a gente tem que ter satisfação na vida. A gente trabalhou. Então, é igualzinho aquela sementinha, né? Que a gente planta para a gente colher lá na frente. Mas nesse intermediário entre a semente e a colheita, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que tirar aquela erva daninha que devagar cresce. Mas essa erva daninha também serve para a gente crescer, entendeu? É nos erros que a gente aprende. Mas a gente tem que cuidar daquela semente para que lá no futuro ela dê bons frutos. Então, é isso que vocês têm que colocar em mente. Talvez hoje vocês não entendam muita coisa, porque vocês são muito jovens ainda.
tá? Também a gente também aprende com vocês muita coisa. Eu aprendi com vocês, entendeu? Muito, eu estou aprendendo, né? Aprendo com meu filho, aprendo com os amigos, aprendo com os alunos, aprendo com os professores, com a direção. Aonde eu vou, a gente sempre tira alguma coisa de necessário, de útil para a vida da gente, né? Isso é muito importante. Então, a educação, o conhecer é importante. A gente precisa ser rico para conhecer. Tem os livros, a internet está praticamente acesso para todo mundo, né? Todo mundo hoje tem acesso, são poucos aqueles que... Mas tem muito. Vocês podem, vocês têm potencial. É isso que a gente precisa de vocês. O futuro nosso depende de vocês. Daqui a alguns anos, a gente já está velhinho, vocês estão subindo. E como outro dia me fez lembrar, eu pensei, né? Quando até uns 30 anos atrás, a gente era mais jovem, claro. Então a gente estava subindo, né? Imagina uma montanha russa, estava subindo, 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 trabalhando, 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 né? Aí o que aconteceu? Agora eu estou lá em cima, estou lá no topo, né? Eu estabilizei. E agora a gente já está na meia idade. E agora eu já estou descendo, né? No sentido que o que eu pude fazer, eu fiz, criei meu filho. Agora, graças a Deus, devagarinho ele está ajeitando a vida dele, está começando a andar com os pés dele, porque eu sempre falo para ele, a vida, bem-vindo ao mundo dos adultos, começar a pegar responsabilidade de casa, ter que pagar as contas, é complicado, mas a gente consegue, entendeu? Nada é impossível quando a gente quer, a gente tem que pôr na cabeça isso, entendeu? A gente tem que crer que vai dar certo, tá? Mas com relação ao que eu falei da descida, agora eu desci, agora eu estou descendo, porque eu já estou fazendo, eu já fiz a minha parte daquilo que eu podia fazer para a minha evolução. Ainda tem, a gente tem que evoluir muito, ainda não é que a gente é velho, né? Hoje, 50 anos já não é mais velho, mas eu estou falando no sentido de fazer aquilo que eu pude fazer pelo meu filho, eu já fiz, entendeu? Então, agora, em relação a isso, a minha consciência está tranquila. E é isso. Ó, eu projetei sonhos, porque eu tive um projeto de vida lá atrás. Graças a Deus eu consegui. Poderia ter sido melhor, mas eu consegui, tá? Bem ou mal, mas eu fiz. Eu fiz tudo aquilo que eu pude fazer. E ainda continuo, né? Porque a gente tem que trabalhar para poder conquistar mais coisas. Não digo financeiramente, assim, é uma calça, isso aí eu não quero mais, não. Eu quero estar em paz, eu quero ter saúde para poder continuar. Mas é isso, a gente tem que crer, crer, crer e crer. Então, em relação também a isso que é o mais importante de crer, é tudo lindo, sabe, gente? Eu aprendi bastante, sabe? Aprendi, dei muita cabeçada, mas a gente aprende. E é isso. E voltando aqui, porque eu já até falei demais em relação a mim, e com relação às competências socioemocionais, elas estão sendo desenvolvidas pelos anos escolares fundamental, anos finais, tá? E todo o ensino médio da rede pública, né, do estado de São Paulo. Que é muito importante que a gente saiba que também todas as outras turmas e todos os outros anos escolares, elas estão desenvolvendo atividades como essas nossas, de uma maneira mais, não tanto quanto o ensino fundamental, que é o final, né, e o ensino médio, que é uma outra mentalidade, mas ele tá conseguindo atingir o objetivo. E as competências socioemocionais, que a gente vai falar sobre as rubricas, que são os pontos principais da vida da gente, aquilo que você acha que é necessário, exatamente o ponto central. Alguns pontos principais da rubrica é que ela é muito importante ao longo desse nosso processo de desenvolvimento socioemocional, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, eu vou explicar um pouquinho sobre a rubrica. Eu vou dar um exemplo aqui, muito simples, e que vai abranger muita gente,
é sobre a organização dessas rubricas, principalmente aquela com relação aos registros. Tudo a gente tem que registrar. A leitura, para a gente, ela é muito importante. Ela nos auxilia nesse processo de autoconhecimento e autorreflexão. Quando eu leio, eu começo a refletir e eu penso melhor, eu falo melhor, mas não só falar no sentido de falar, porque eu penso antes de falar, entendeu? Eu tento me expressar melhor, eu me expresso melhor. A leitura, gente, ela é muito importante. Eu escrevo melhor, entendeu? Como é bonito você ver uma pessoa, um jovem de 16, 17 anos, até um pouco menos, escrevendo tão bem, escrevendo corretamente. Isso faz bem para os olhos, faz bem para a alma, faz bem para aquela pessoa que está lendo, entendeu? E daí eu começo a pensar e me reconheço em alguns desses degraus, tá? Porque isso aí depois faz parte da evolução, né? O degrauzinho, olha lá, que a Sandra pôs ali em cima, tem um degrauzinho, faz parte da nossa evolução, que é a realização desse processo de autoavaliação no desenvolvimento socioemocional, que ele vai estabelecer metas no meu desenvolvimento. Então, sou eu, um pacto comigo mesmo quando eu começo e me conheço melhor, tá? Isso é muito importante. Quando eu começo a refletir como essa competência socioemocional me ajuda no processo do meu desenvolvimento, ao qual me propus a fazer e a uma direção que eu devo seguir, ou uma direção que eu devo resgatar, tá? Para a gente ter ideia, para a gente poder ter um rumo. Então, é o exemplo aí, o exemplo da bússola, né? A bússola, o que é a bússola? A bússola, ela é um instrumento que nos dá a direção para a gente ter certeza do caminho dessa jornada, para o caminho certo. Então, você precisa ter a bússola para você poder seguir para frente. De vez em quando há aqueles caminhos virtuosos que você desvia, mas aí você tem que voltar para a rota, porque senão você nunca vai não vai atingir o teu objetivo lá na frente. Entendeu? Tudo que a minha mãe sempre falava, tudo que você aprende, você coloca dentro de uma caixinha, porque lá na frente vai te servir. E é verdade. Quanta coisa ela me falava, e hoje eu vejo que ela tem razão. A gente nunca escuta os pais, né? É complicado. Mas a gente prova, né? A gente tenta. E o quanto desenvolver essa competência socioemocional, elas podem nos ajudar ao longo das nossas vidas, seja nos nossos estudos, dentro do ambiente escolar, seja na nossa vida fora da escola, porque a gente vai para o trabalho, vai trabalhar, se Deus quiser, para os outros, ou em lugares, para as famílias, para as comunidades, onde a gente está, porque somos integral para isso, e que a gente fala que o desenvolvimento socioemocional não se desconecta do aprendizado da matemática e do português e de outras disciplinas, porque elas estão colegadas, por isso que a gente fala interdisciplinar, desculpa, porque é uma ligada à outra. Então, por isso, a leitura, o cálculo é importante na vida da gente. O estudo, a educação é a base. O governo nos proporciona isso. Então, gente, vamos estudar, 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 estudar. É uma semente que você vai plantar, vai dar água todo uma vez por semana, não sempre, né? Porque a gente não dá, senão ela acaba morrendo, porque ela morre afogada, mas a gente tem que dar sempre cuidar
dessa sementinha, que lá no futuro, lá na frente, na hora da colheita, tu vai colher bons frutos. E é isso que eu desejo para vocês, entendeu? Daqui a pouco vocês estão terminando o terceiro ano, alguns irão para a faculdade, outros talvez não agora, mas irão, mas não parem de estudar, que o estudo é a melhor arma, é a melhor defesa de um país, entendeu? Então, vamos seguir em frente, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, eu estou disponível, chamar no WhatsApp, no Classroom, qualquer coisa, a gente está junto. E, esse daqui, eu acabei até esquecendo de falar sobre essa atividade trabalhada de forma progressiva, quer dizer, cada degrauzinho é uma progressão. Se vocês puderem fazer, eu agradeceria. Responda no caderno, me manda uma foto depois, tá bom? Como lidar com as novas demandas escolares? Quais são os meus sonhos? Como eu posso ser um cidadão mais participativo? Como seguir estudando vai me ajudar a atingir os meus sonhos? O que mais quero estudar? E como quero trabalhar? Então, gente, é isso aí, gente. É trabalhar. O trabalho de vocês é o estudo, entendeu? O trabalho de vocês é o estudo. Tá ok? É isso que eu tenho para dizer. Sandrinha, a minha aula terminou aqui, tá? Qualquer dúvida, estamos aqui. Pode contar com a gente, tá bom? A partir de amanhã, antes que eu me esqueça, a partir de amanhã vai dar o projeto de vida aí no Classroom de vocês, tá bom? E eu também vou pôr essa aula, tá? Que a gente acabou de fazer agora, vai estar também no Classroom, tá bom? Por favor, atentos ao prazo, que assim não acumula. Tiveram muitos alunos que estão sem nota no primeiro e no segundo bimestre, gente, tá? Então, atentos a isso, que ela está acabando mais um pouquinho, voou esse ano, vai voar mais rápido ainda, tá bom? Obrigada, Sandrinha. A palavra é sua. Obrigada, professora Rosária, pelas suas considerações. Pessoal, é o seguinte, as atividades de biologia também serão postadas amanhã, tá? E, mais uma vez, como a professora Rosária falou, vamos ter cuidado com a questão dos prazos. Eu sei que a gente tinha um modo de estudar, e que, de repente, de uma hora para outra, tudo isso mudou, tá? Eu sei disso. Mas vejam bem, nós precisamos ter em mente que nós temos que nos adaptar à nova demanda. Então, assim, gente, não é difícil só para vocês, é difícil para nós também, tá? É difícil para nós também planejar essas aulas, é difícil para nós também a questão do tempo, tudo para nós também é difícil. O nosso mundo também mudou. Mas nós temos que nos adaptar à nova demanda. E uma coisa que é importante também a gente destacar nisso, que nós temos que policiar o nosso eu, é que o que mudou veio para ficar. O mundo 2019 era um e o mundo 2021 vai ser outro. Não tem como mudar mais isso. Então, essa questão da gente ter que trabalhar online veio para ficar, meu pessoal. Sabe, a gente tem que ter mais cuidado de trabalhar o nosso horário, porque isso é o futuro. Ora, vocês estão terminando o ensino médio, vão para a graduação, vão fazer cursos aí, e o que tem na graduação? Gente, felizmente ou infelizmente, não tenho como ter um partido nisso no momento, mas vocês vão se deparar com o ensino à distância. Então, mesmo que vocês não estavam preparados para isso, eu concordo plenamente, nós temos que nos adaptar à nova demanda. E vai ser assim na graduação. Então, o que eu falo para vocês? Façam um calendário, né? Façam uma rotina nesse momento, porque vai vir o emprego, o trabalho, vai continuar o estudo, se Deus quiser, vai ter que continuar o lazer também, espero, de vocês, e tudo isso tem que ser planejado. Se não é planejado, vocês não conseguem atingir tudo. Então, vocês deixam de fazer as atividades, acredito eu,
Porque vocês se enrolam completamente, não tem um planejamento. E precisa planejar, a vida tem que ser planejada, tem que ser organizada, gente. Tá? Nós temos que atender a nova demanda. Para que você esteja um bom profissional, você tem que planejar as suas ações. Se você não planeja as suas ações, você não chega na sua meta. Quem já trabalha sabe disso. Você tem meta para cumprir, você tem prazos para cumprir. Se você não planeja, você não chega naquele lugar. Então, você não atende à demanda. Hoje em dia, as empresas falam muito de demanda, de meta, de você cuidar do seu eu social, de quem é você. Muitas empresas hoje olham nas redes sociais antes de contratar o funcionário. Porque por ali ele já sabe como é que está o seu eu, como você está planejando a sua vida, o que você quer da sua vida. Olha como que ele consegue descobrir aquilo ali, tá? Então, as palavras da professora Rosária aí, muito importante, planejar a sua vida, alcançar novos objetivos, né? Mas nunca esquecer de uma coisa, é que todo mundo é capaz, tá? Então, todo mundo é capaz de realizar atividades dentro dessa nova demanda, desde que tenha o quê? A adaptação. Temos que fazer isso, meus amores. Infelizmente, caímos nesse abismo aí por causa do coronavírus e não tem como voltar. Nós só esperamos que isso acabe logo, graças a Deus, e que a gente consiga ter uma vida razoavelmente normal, né? Um novo normal, tá? Qualquer dúvida em relação à biologia, pode procurar lá no nosso grupo de WhatsApp de dúvidas de biologia, que nós temos um. Pelo Classroom é um pouco mais difícil de atendê-los de forma mais rápida, porque nós temos aquele questão que eu estou numa turma, não consigo ver na outra, tá? Mas no WhatsApp o atendimento é mais rápido. Só, por favor, não esqueçam de planejar, tá bem, meus amores? Qualquer dúvida, estamos lá. Desejo a todos uma ótima tarde. Mais uma vez, agradecendo a professora Rosária, a professora Verines também está nos ajudando hoje a fazer aí a nossa mediação, não é? E na próxima semana vamos continuar falando sobre origem da vida e evolução, tá bom? Professora Rosária, mais alguma coisa para colocar? Não, eu quero agradecer a presença de todos, só isso. Muito obrigada a todos, uma ótima tarde. E semana que vem é aula de Química. Um beijão a todos, amores. Fiquem com Deus.